dia 12 de novembro de 2018 foi marcado pela morte do Stan Lee, a mente criativa responsável por grande parte do universo Marvel nos quadrinhos e em outras mídias. O Lee, galera, foi um dos poucos autores de HQs a alcançar o status de celebridade de nível mundial. Mas sem dúvida, ninguém chegou tão longe quanto ele. E agora, vocês vão entender a razão disso conhecendo tudo sobre Stan Lee. That world may change and evolve, but the one thing that will never change is the way we tell our stories of heroism. Stanley Martin Lieber nasceu em 28 de dezembro de 1922 em Manhattan, na cidade de Nova York. Os seus pais foram Celia e Jack Lieber, um casal de judeus imigrantes lá da Romênia. A família ficaria completa em 1931 com a chegada do irmão Larry Lieber, que mais tarde viria a ser um dos seus colaboradores. A condição social da família era longe de ser favorável, sendo que eles viveram por um bom tempo no Bronx, na periferia de Nova York. O apartamento tinha um único quarto, ocupado pelos filhos, enquanto os pais dormiam na sala. It's no fun reading about somebody who's perfect. You want to read about people that you can identify with. Na infância, o pequeno Stanley já era influenciado por literatura e cinema, tendo o desejo de um dia se tornar escritor e publicar um grande romance. Ele passou a juventude trabalhando em empregos de meio período, como escrever obituários para um jornal, entregar lanches a escritórios no Rockefeller Center e trabalhar de lanterninha no Rivoli Theatre na Broadway. Em 1939, o futuro quadrinista se formou no ensino médio aos 16 anos e meio, entrando em seguida no Federal Theatre Project, que era um programa do presidente Roosevelt para financiar teatro e outras manifestações artísticas durante a Grande Depressão nos Estados Unidos. All I was doing was having fun. O curioso é que, na verdade, o principal motivo de entrar no projeto foi uma garota por quem ele se interessou e acabou tendo aí um envolvimento romântico por um bom tempo. No mesmo ano, com a ajuda do seu tio Rob Solomon, o jovem Stan se tornou assistente na editora Timely Comics, divisão de revistas pulps e quadrinhos de Martin Goodman, que era marido da sua prima. A princípio, as tarefas eram menores, como verificar tintas, arrumar o almoço dos funcionários e apagar as marcas de lápis das páginas finalizadas pelos artistas. Mas seu trabalho na Timely Comics estaria longe de terminar, já que décadas depois a companhia seria conhecida como Marvel Comics. But he would say, "What do you do?" And I knew it was coming, so I'd say, "Oh, I'm a writer," and I'd walk away. A primeira oportunidade para fazer uma história em quadrinhos surgiu em 1941, aos 19 anos. Ele escreveu um conto para a terceira edição do Capitão América, adotando pela primeira vez o seu nome artístico, Stan Lee. O autor ele planejava guardar o sobrenome Lieber para trabalhos literários, mas essa mudança nunca aconteceu. Logo no primeiro trabalho como roteirista profissional, o Stan Lee já demonstrava ser um cara bem visionário. Foi contribuição dele a ideia do Steve Rogers arremessar o escudo, sendo que até hoje, galera, essa é uma das marcas registradas do personagem. Já sua primeira cocriação de herói foi o Destroyer, da revista Mystic Comics, também de 41. Logo vieram outros personagens, como Jack Frost, na primeira publicação da série, USA, e o Father Time na sexta edição do Capitão América. Esses personagens, eles foram criados no período que passou a ser conhecido como a Era de Ouro dos Quadrinhos, marcada aí aproximadamente entre 1938 e meados dos anos 50, época que o Borgo começou o Omelete. 1941 definitivamente foi um ano de transição pro mestre Lee. Quando o editor John Simon e seu parceiro Jack Kirby deixaram a Timely Comics por desentendimento com Martin Goodman, o jovem de 19 anos foi nomeado editor interino. Porém, o que deveria ser um cargo temporário, era só uma vaguinha, se tornou uma longa carreira pela frente, com ele se tornando editor-chefe da divisão de revistas em quadrinhos, além de diretor de arte. All I've tried to do in any writing I've done or any creating any new characters is to find something that I liked. Até que ele veio a suceder o Goodman como editor da empresa em 1972. Mas como na época, galera, o mundo ele era afetado pela Segunda Guerra, o Stan Lee ele precisou ingressar no exército dos Estados Unidos em 42. E ele começou consertando postes telegráficos e outros equipamentos de comunicação. Que bom que ele não foi pro front, né? Depois ele foi transferido para a divisão de filmes de treinamento, em que ele escrevia manuais, slogans e até desenhava cartoons. Olha que doido. O jovem Lee, ele só voltou a seu trabalho na Timely após o fim da guerra em
1945. Nos anos 50, a empresa passou a se chamar Atlas Comics. Nessa fase, o gênero de herói perdeu força com o tempo. Então o quadrinista escreveu outros tipos de história nessa época, como romances, faroeste, ficção científica e até suspense. Wanted to write about people, not about guys punching each other. Na época, galera, ele se juntou ao colega Dan DiCarlo para produzir a tira de jornal My Friend Irma, baseada na comédia via rádio estrelada pela atriz Mary Wilson. Ao final da década, o autor não estava contente com o trabalho e considerava ir abandonar a profissão. Acontece que as histórias e quadrinhos eram vistas de uma forma nessa época muito infantil. Então, boa parte dos editores acreditava que elas deveriam ser o mais simples possível. E é claro que o Stan Lee discordava plenamente dessa ideia. Those stories have room for everyone, regardless of their race, gender, religion, or color of their skin. No final da década de 50, a concorrente, a DC Comics, dominava o mercado após o editor, o Julius Schwartz, revitalizar os super-heróis, fazendo aí bastante sucesso com a Liga da Justiça da América. Em resposta, o Martin Goodman deu a missão pro Lee de criar uma nova equipe de super-heróis. De forma relutante, ele aceitou, graças ao conselho da esposa, que bom, né? Obrigado, Joan Lee, uma modelo e atriz de voz com quem ele se casou em 1947. Ela sugeriu ao marido que ele fizesse a história do modo que ele sempre sonhou, já que nessa altura aí ele estava querendo mudar de carreira, então ele não tinha nada a perder mesmo, né? And my wife said, if you're going to quit, why don't you just do one book the way you want to do it? E o conselho da esposa ajudou a mudar o rumo da indústria dos quadrinhos, pois o autor atribuiu uma nova forma de se escrever histórias de super-heróis. Enquanto era comum, né, a retratação de seres poderosos e imponentes, ele desenvolveu personagens mais humanizados e que carregavam aí dramas pessoais, como a gente conhece até hoje em dia, né? Uau! Com isso em mente, Stan Lee uniu forças com Jack Kirby, que apesar da saída conturbada em 1941, tinha voltado a trabalhar com a empresa, fazendo aí uns freelas. Em 1961, a editora passou finalmente a se chamar Marvel Comics, e foi quando a dupla lançou a primeira edição de Quarteto Fantástico. A super equipe alcançou uma popularidade enorme, o que levou os criadores a produzirem aí outros títulos. E juntos, eles criaram verdadeiros ícones da cultura pop, como o Hulk, o Thor, o Homem de Ferro e os X-Men. Com o Bill Everett, Lee também criou o Demolidor, e ao lado do lendário Steven Ditko, ele fez o Doutor Estranho e o Homem-Aranha, que é de longe o personagem de maior sucesso da Marvel. You know, I guess one person can make a difference. Em todas as histórias era possível encontrar aquele toque de humanidade que causava identificação com o público. Entre os exemplos aí, a gente tem, por exemplo, a dificuldade do Coisa em aceitar sua aparência. Outras coisas como, por exemplo, o fardo do Bruce Banner em carregar um monstro dentro dele. E até a baixa condição financeira do Peter Parker, que topou vir fazer esse desenho por R$50 no dia. Os valores morais que acompanhavam as histórias eram um destaque à parte, galera. Muitas delas eram verdadeiros retratos de uma geração, abordando acontecimentos políticos da época, por exemplo. Isso pode ser visto no trabalho do Lee com o John Romita, nas Aventuras do Homem-Aranha, que mostravam o contexto da Guerra do Vietnã, eleições e ativismo estudantil. Por sua vez, é impossível não associar, por exemplo, X-Men com críticas à intolerância e ao discurso de ódio, promovendo uma mensagem aí a favor da diversidade. What are the real problems people would have? And I think that's what made the books popular. A Marvel também foi pioneira na criação do Pantera Negra, que surgiu em 1966 como o primeiro super-herói negro da indústria dos quadrinhos. Anos depois, galera, a editora lançaria o Falcão em 1969, Luke Cage em 1972, Blade em 73 e a Tempestade em 75. Na DC, o primeiro deles foi o Lanterna Verde, John Stewart, estreando em 1971. E se tudo isso não fosse o bastante, Stan Lee ainda bateu de frente com os códigos dos quadrinhos, que foi criado em 1954 como forma de censura. Para vocês entenderem melhor, é importante explicar o contexto histórico. Vamos lá, Spider-Man, me ajuda. Acontece que na época, grupos conservadores decidiram que as HQs eram culpadas pelo crescimento da delinquência juvenil. Tipo como falam do videogame hoje em dia. Provocando comportamentos antissociais. Por consequência, o código surgiu como um selo de aprovação
impressão de que a revista atendia aos requisitos de conteúdo. O impacto da censura causou a perda de emprego de muitos artistas, além de levar as empresas à falência, como a extinta Entertainment Comics, que tinha histórias de terror como a especialidade. Stan Lee disse que queria fazer coisas mais importantes na vida, como construir pontes, desenvolver pesquisas, mas era no mundo da fantasia que ele se sentia mais à vontade. Bom, o Stan Lee entrou no meio da confusão em 71, quando o Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar dos Estados Unidos pediu que ele escrevesse uma história sobre os perigos das drogas. Não, para desenhar os perigos das drogas. O autor então desenvolveu uma trama em 3 volumes do Homem-Aranha em que Harry Osborn se torna viciado em medicamentos. Apesar da clara mensagem antidrogas, a Comics Code Authority se recusou a emitir o selo de aprovação. Não rolou, viu? Mas com o apoio do Martin Goodman e o pedido do governo para escrever a história, o Stan Lee publicou os volumes sem o selo. Rolou. E o resultado foi um sucesso de vendas e elogio pela mensagem de conscientização da Marvel. Já o código teve que passar aí por umas adaptações, permitindo essa abordagem negativa aí das drogas e outras novas liberdades. Because all I was doing was trying to just make a living, do these things. All I was doing was having fun. A batalha contra a censura, ela é importante, galera, pra gente lembrar que a revolução promovida pelo Stan Lee não foi apenas no meio artístico. Nesse ponto, muita gente pode argumentar que há outros atores tão influentes quanto ele, quanto o próprio parceiro dele, o Jack Kirby. Porém, o Lee mudou o mercado editorial, a começar pela inclusão de um painel, acreditando não apenas o escritor e desenhista, mas também os responsáveis pelas cores e outras funções. Além disso, notícias regulares sobre membros da equipe da Marvel e as próximas histórias passaram a ser apresentadas no Bullpen Bulletin, tipo um blog, uma revista interativa que era escrito num estilo bem amigável. Segundo o próprio Lee, o objetivo era aproximar os fãs dos artistas da editora, criando um sentimento de amizade entre eles através das cartas. Well, I decided to run lettuce pages, but I wanted to make them friendly. I wanted the kids to feel a part of Marvel. O resultado, galera, foi tão positivo que os concorrentes passaram a imitar as expressões do Stan Lee em suas colunas, fazendo ele pensar, ele inventar uma coisa que fosse completamente original e que ninguém pudesse copiar. Foi aí que surgiu a famosa expressão Excelsior, que ele costumava dizer em cartas e eventos. I must have absolute silence. Excelsior! O termo em latim tem um sentido grandioso, majestoso, sendo normalmente usado para exaltar uma obra de arte, tipo Excelsior. Quando Stan Lee assumiu o lugar do Martin Goodman como editor da Marvel em 72, ele deixou de escrever histórias mensais, tendo como últimos trabalhos o número 110 de The Amazing Spider-Man e a edição 125 de Quarteto Fantástico. Porém, isso não significou o fim das histórias assinadas pelo mestre. And trying to make them react the way real people would react to a given situation. And that was it. O último trabalho ao lado do Jack Kirby, por exemplo, foi em 78, numa aventura do surfista prateado intitulada The Ultimate Cosmic Experience. O afastamento dos quadrinhos mensais não diminuiu a imagem do Stan Lee como figura pública. Ele se consagrou como rosto da Marvel, marcando presença em eventos e até mesmo dando palestras. No começo dos anos 80, ele se mudou para Califa com a intenção de desenvolver as propriedades de cinema e TV da Marvel. Então ele assinou aí a produção executiva da maioria das adaptações realizadas até hoje, além de fazer aquelas participações especiais muito da hora que ficaram cada vez mais famosas. A primeira delas aconteceu em 89, no telefilme O Julgamento do Incrível Hulk. E aí, vocês sabem, né, essa tendência provavelmente foi inspirada nos próprios quadrinhos, que elas já contavam aí com aparições do autor em algumas histórias. E o sucesso foi tão grande que a brincadeira também passou para animações e games da Marvel. Oh boy, much obliged, Spidey. Anytime, Stan. Fora isso, galera, também vale destacar que ele fez dezenas de participações em projetos audiovisuais que não eram diretamente relacionados com os quadrinhos da empresa. Excelsior!
O antigo desejo de publicar livros também foi realizado ao longo dos anos. A maioria das publicações focam na biografia e memórias do autor, mas ele também se aventurou na ficção ao lado do escritor do Stuart Moore com a trilogia Zodíaco Legado. E por incrível que pareça, você não vai acreditar, Homem-Aranha, até com a DC Comics o Lee chegou a trabalhar. Em 2000, foi lançada a série Just Imagine, em que ele reinventou alguns dos heróis mais clássicos da editora concorrente, como o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha. O império criado por Stan Lee homenageou hoje a paixão dele e a maneira como transformou os quadrinhos. A caridade também foi outra coisa que o artista se dedicou a fazer. Em 2010 foi inaugurada a Fundação Stan Lee com o objetivo de auxiliar o acesso à alfabetização, educação e arte nos Estados Unidos. Ele também tinha o hábito de doar objetos pessoais para a Universidade de Wyoming. The foundation promotes access to literacy, education and the arts, so we're teaching kids how to read through comics. Em seus últimos anos, a saúde do vovô Stan Lee foi ficando cada vez pior. Em 2012, ele foi submetido a uma operação para colocar um marca-passo, cancelando os planos que tinha para as convenções. Pô, muita gente já conheceu ele nessas convenções, inclusive na Comic Con, né? Já em 2016, ele afirmou que não conseguia mais ler quadrinhos ou os roteiros com as suas ideias e que ele acabava sendo escrito pelos seus assistentes. A ausência da visão foi definida como a pior perda do mundo, né? I am almost blind. I cannot see well at all. Em 2017, o velho Stan sentiu o baque de perder a sua esposa, a Joan, devido a um acidente vascular cerebral. Desde então, ele vinha passando por complicações como pneumonia, sendo internado às pressas no começo de 2018. No dia 12 de novembro, ele passou mal na sua residência em Los Angeles e até chegou a ser levado para o hospital, mas faleceu no local. The brains behind Spider-Man, Black Panther, the Fantastic Four has died. Morreu aos 95 anos. Stan Lee has died. A repercussão da morte da lenda dos quadrinhos foi enorme, galera. Pessoas no mundo inteiro prestaram a sua última homenagem, destacando as suas virtudes como ser humano e profissional. I remember Stan as a true gentleman who had this glint in his eye. He's a creative genius. He thought outside the box. He created a whole universe that changed the lives of many people, mine included. É impossível calcular as proporções do legado deixado por Stan Lee. Desde a criação de uma nova forma de escrever HQs até a revolução no mercado editorial. O mestre Lee desafiou o sistema conservador da época e contribuiu para uma mudança enorme na indústria do cinema, que hoje é dominada aí pelos filmes de super-heróis. Além de gerar, galera, um número inestimado de pessoas que foram e são influenciadas pelas suas obras. Esse Pipocando Especial fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre a vida e a obra do Stan Lee. Façam como ele, nunca deixem de correr atrás dos seus sonhos, de acreditar. Um grande abraço, essa é a homenagem do Pipocando a esse grande nome da cultura pop. Não é verdade, Homem-Aranha? Aê! Bom, galera, é isso aí. Tia, solta o controle e Excelsior! Calma, Pipoca. Isso. Mostra quem você é agora. Não mostra, é melhor não mostrar. Não, Rolandinho, relaxa.